She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side.
Olá, querido irmão, querida irmã, que a maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Essa é mais uma pastoral da Igreja Presbiteriana da Penha. Eu gostaria de compartilhar com você a respeito de uma pequena expressão: bem-aventurado, bem-aventurada. Essa expressão está no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, Ashrei. No Novo Testamento, Makarios. E tem a mesma conotação. No Antigo Testamento, a palavra traz o teor de alguém que vive a vida sempre feliz, contente, satisfeito. Bom, você deve pensar que essa pessoa é alguém que tem muito dinheiro, alguém que tem muita saúde, alguém que está onde queria estar, alguém que faz o que gostaria de fazer e nunca passa por adversidades impropéreas que a vida traz. Mas isso não é verdade. Jesus esclarece isso, que o verdadeiramente feliz está em Mateus capítulo 5, versículo 3 em diante, mas em especial, eu queria dizer a você que Jesus disse, Mateus capítulo 5, versículo 4, bem-aventurado são aqueles que choram. Choram, sim, de tristeza, de temor, pela perda, pela falta de algo. Esses são bem-aventurados. E você pode se perguntar, mas pastor, como alguém vai ser bem-aventurado assim? Sabe por quê, meu querido, minha querida? Porque em cada momento em que as lágrimas de alguém que crê em Jesus Cristo, que tem a presença do seu Espírito Santo em seu coração, que direciona os seus passos e a sua vida, alguém assim é verdadeiramente feliz, não pelo que tem, pelo que vê ou pelo que sente, mas por ter aquele que o fez, que o criou, morando em seu coração, em sua vida, direcionando a sua história e fazendo, sabe o quê? Consolando o seu coração, consolando a sua alma, fortalecendo os seus passos, guiando você em meio às guerras e às lutas do dia a dia. Ele prometeu que faria isso, que enviaria o Consolador e o enviou. Como eu disse, ele mora em seu coração e agora mesmo te consola, te conforta, te fortalece e te guia em meio às lutas, às dificuldades e às tempestades da vida. Ele enxuga as suas lágrimas. É Ele que está ao seu lado agora. E Ele prometeu que chegará o tempo em que não haverá mais lágrimas, não haverá mais tristeza, e nem dor, nem perda, nem falta, porque estaremos com Ele para sempre. Mas enquanto esse dia não chega, você já pode experimentar agora do consolo e do conforto do Deus que traz para mim e para você a verdadeira alegria e a verdadeira felicidade. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade não está no que temos, no que somos ou no que sentimos. A verdadeira alegria está no Deus que está comigo e contigo, nos consolando. Que Ele fique com você, te ajude, te abençoe e te fortaleça. Enxugue suas lágrimas, te encoraje dia após dia. Fique na paz desse Deus maravilhoso e viva como quem você é, um bem-aventurado, uma bem-aventurada. E até mais.
Muito boa noite, irmãos, irmãs, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Está começando essa segunda-feira maravilhosa, nosso Conexão com Deus. Conexão com Deus começa agora. Deixa eu pedir uma coisa para você, antes de você que está chegando agora, está conectando agora. Compartilha este culto com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta, com os seus amigos que precisam ouvir a palavra de Deus e que certamente serão abençoados, que serão cheios do poder de Deus e da palavra de Deus que será exposta neste culto. Então eu queria pedir a você essa gentileza, se você pudesse. Se você ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, faça isso. Você tem tanto esse canal para curtir aí da Penha que você está assistindo, quanto o nosso canal do Que Palavra. Você é muito bem-vindo em todas as nossas iniciativas de ensino da Palavra de Deus aqui na Igreja Presbiteriana da Penha. Coisa boa, querido. Segunda-feira, dia maravilhoso que foi hoje, não foi? Sol bonito, um céu bonito hoje. Que presente de Deus que foi esse dia de hoje. Um dia cheio do poder de Deus, da graça de Deus e desse cuidado de Deus maravilhoso. Se você puder, abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 93. Salmo de número 93. E nós vamos ler este texto da palavra de Deus. Salmo de número 93. A Bíblia, queridos, ensina assim: reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Levantam os rios, ó Senhor, levantam os rios o seu bramido, levantam os rios o seu fragor. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Fidelíssimos são os teus testemunhos. À tua casa, Senhor, convém a santidade. O Senhor é para todo sempre. Amém. Você sabe o que diz esse texto aqui? Que Deus é maior do que qualquer problema que você possa enfrentar. Ó, que coisa linda. Deus é maior do que o bramido das águas. Deus é maior do que o rugido do mar. Deus é maior do que a ameaça. Deus é maior do que os problemas. Deus é maior que as situações que assolam a sua vida. Por isso esse Deus fiel enche a sua vida de promessas, enche o seu coração da alegria, do poder da palavra de Deus. É por isso que você está aqui, porque você precisa da palavra de Deus e eu preciso também. Nós precisamos, queridos, aprender com a palavra de Deus, com Abraão, que creu contra a desesperança, ele creu contra os fatos que ele podia ler. Ele creu porque não duvidou das promessas de Deus, porque sabia que Deus era poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Tudo que Deus prometeu em sua palavra é alimento para o crente, é firmeza na nossa fé, é fortalecimento da nossa fé, porque Deus não se atrasa, Deus não falha, Deus não tarda, Deus é fiel. Deus maravilhoso, Deus maravilhoso. E isso não é promessa de homem, não é autoajuda, é a ajuda da palavra de Deus para o seu coração. É palavra de Deus para transformar a sua e a minha história. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nesta noite, através da sua palavra, através dos louvores, através das orações, através da pregação. Então abra o seu coração e deixa Deus falar com você, querido, em nome de Jesus. Senhor Deus amado, nós invocamos a tua santa presença, ó Trindade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, encha da tua glória este culto, Pai. E onde estiver agora, Senhor, um filho do Senhor conectado a esta internet ou aqui mesmo no templo, que o Senhor derrame da tua palavra, Pai, em nome de Jesus, do teu poder, ó Pai. E que tudo aqui, Senhor, os louvores que vamos cantar, as orações que vamos fazer, a Bíblia que será lida, a exposição da palavra de Deus pelo teu servo, ó Deus, que em todos esses momentos
a Tua glória possa ir enchendo os corações, ó Pai. E nós saiamos deste culto transformados, impactados, cheios, repletos do poder da Tua palavra. É o que nós oramos, Senhor, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos ter o louvor aqui com o Marcos Abdala, com a Rebeca, com o Guilherme e com o Paulinho. Hoje é um louvor acústico, né, Marcos? Acústico. É um louvor diferente. Intimista. Músicas boas, né, Marcos? Músicas boas. Músicas que vão fazer você meio que voltar no tempo, é isso, Marcos? Isso. E a gente vai adorar Jesus. Vamos cantar então? Se você está aqui no templo, vamos ficar em pé, vamos cantar, vamos adorar e vamos celebrar a Deus. Se você estiver em casa, atitude de culto aí, viu, gente? Vamos adorar o nosso Deus maravilhoso. Deus é soberano. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Deus é fiel. E é soberano. Esse Deus que nós adoramos todos os dias, que devemos adorar todos os dias. Então vamos cantar? Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, Senhor. Nós queremos estar cada vez mais próximos do Senhor, provando desse amor maravilhoso que tem alcançado as nossas vidas de forma tão sobrenatural, mesmo diante das nossas imperfeições. Isso demonstra a soberania do seu amor. Tu és soberano, Senhor. Aleluia. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E esse amor tão grande, e esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, és tremendo, és tremendo. Ah, Senhor, tu és tremendo. Nosso coração está aberto para o Senhor, ó Pai. E nós oferecemos ao Senhor o nosso louvor de todo o coração. De coração, oferecemos ao Senhor a nossa adoração.
como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Nós entregamos a nossa vida e nosso coração de todo o coração. É de coração. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Em teus braços é o meu descanso. Estamos seguros em ti, em tua presença. Os teus braços nos protegem. Descansamos no Senhor. O Senhor é o nosso Pai, que nos guarda, nos guia e nos protege em todo o tempo. Seguro estou em teus braços. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim.
de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça. Caio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guardas em teus braços, é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Queremos descansar em Ti, Senhor. Queremos sempre estar protegidos pelo Senhor. Aleluia. Podem se assentar, irmãos. Paz do Senhor seja com todos. Quero convidá-lo a abrir comigo sua Bíblia no livro de Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo de número 7. Daniel, capítulo 7, é o nosso desafio dessa noite, para pensar um pouco nesta proposição de hoje, que é o reino dos céus e os reinos da terra. Estamos aqui fechando nossa série de mensagens pregadas dessas últimas segundas-feiras, falando sobre aqueles grandes impérios, grandes reinos, grandes civilizações lá do passado, da história bíblica, dos atos de juízo de Deus sobre aqueles povos e de como aqueles atos jurídicos de Deus são reveladores acerca de quem Deus é. São reveladores do que Deus aprova e do que Deus reprova. São reveladores dos pecados humanos, da degradação, da corrupção humana e de como Deus, irado com essa corrupção humana, exerceu juízo sobre a humanidade e de como Deus também, na sua graça e na sua misericórdia, em meio a esses momentos de juízo e condenação, também manifestou a sua destra, seu olhar de misericórdia e graça sobre os povos. E na história bíblica, nós temos desde o começo, desde lá de trás, de quando o livro de Gênesis nos fala da Torre de Babel, daquela edificação humana, daquele primeiro grande império humano, daquele esboço de governo global, centralizado em um cidadão chamado Nimrod, a Sodoma e Gomorra, aquela metrópole, aquele conglomerado de cidades, uma grande metrópole, mas pervertida, corrupta, degradada, a ponto de Deus acender sua ira sobre aquela cidade e destruí-la com uma chuva de fogo. Passamos pelo Egito, de como Deus, ao libertar Israel, está também exercendo juízo sobre o Egito. Fomos à terra de Canaã, a invasão, posse de Canaã, e percebendo como a conquista de Canaã é um ato de julgamento de Deus sobre aqueles cananeus. Fomos a Nínive,
como Deus julga aquela cidade perversa, corrupta, a grande capital de um império poderoso, pomposo, mas pagão, perverso, violento, injusto, corrupto, idólatra, feiticeiro. E Deus estende a sua mão, concede condenação sobre aquele juízo. Falamos em Daniel 5 sobre como Deus julga o outro grande império, que é Babilônia, a grande, a gloriosa cidade de Babilônia, que se transforma em símbolo de balbúrdia, de corrupção, como vira emblema de boate, de degradação sexual, de degradação moral. Tamanha foi a corrupção, a degeneração de Sodoma e Gomorra, ou de Babilônia, como na concepção deles era o portal dos céus, mas na verdade era o portal do inferno, trazendo e espalhando, exportando todo tipo de degradação sobre a humanidade. Hoje nós vamos fechar aqui exatamente nessa transição da queda de Babilônia para o avanço de 4 outros grandes impérios. Não vamos aqui falar de cada um deles, até mesmo porque a Escritura não vai aqui narrar detalhadamente a degradação e queda de cada um desses impérios. Pelo contrário, aqui nós estamos chegando perto do final do Velho Testamento, com a queda do Império Babilônico, a ascensão do Império Medo-Persa. Dentro desse Império Medo-Persa, a narrativa do Velho Testamento, ela para, nós temos aquele período chamado interbíblico, e quando volta a narrativa bíblica, nós já estamos dentro do Império Romano. Então, aqui é muito importante a compreensão desse momento, dessa transição, né, de Império Babilônico para Império Medo-Persa. E Daniel faz a síntese do que haveria de acontecer nesse grande intervalo, então. Ou seja, conquanto, principalmente no período interbíblico, naquele chamado 400 anos de silêncio, mas Daniel descreve o que vai acontecer ali naquele momento. Aquilo tudo já está escrito, prescrito, direcionado por Deus, como haveria de acontecer. Então, eu quero convidá-lo a ler o capítulo 7 de Daniel, que já é um capítulo que sinaliza essa sequência da história. A partir desse momento aqui, cativeiro, final do cativeiro, volta para Jerusalém, restauração de Jerusalém, e aí, a partir daí então, aquele período interbíblico, tá ok? Então vamos lá. Daniel capítulo 7 diz assim: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Quando estava no seu leito, escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos dos céus agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Aqui nós vamos lendo e mencionando algumas coisas importantes para nós. O mar, nós temos que lembrar que no mundo antigo é o sinônimo do caos. E como sinônimo do caos, o mar representa a humanidade. Então, quando Daniel diz que vê um mar grande, se referindo aqui ao Mediterrâneo, e ventos dos 4 cantos da terra agitando o mar, ele está falando da visão global. Toda a humanidade agitada, os 4 cantos da terra movimentados, ou seja, uma visão que envolve o globo, que envolve a história da humanidade. E ele vê ventos agitando esse mar. E aí então ele diz que desse mar, que é a humanidade, desse mar que é o globo, esse mar que é caótico, ele diz que dele sobem 4 animais, diferentes uns dos outros. O primeiro era como leão, tinha asas de águia,
Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e foi-lhe dada mente de homem. Continuei olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre os seus lados, ou um de seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. Refletindo aqui que ele já pegou uma presa, né? É um urso, a ideia é um urso pardo, que chega a 250 quilos, com uma presa já vítima, as costelas dela entre os dentes, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne, mate muito, destrua muito, é a ordem. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso, sobremodo forte. Ele não tem um correlato conhecido, esse animal. Para dizer um urso, é o leão, né? Ele só diz que é um animal terrível. Tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono, o seu trono eram chamas de fogo, as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras do chifre, que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com a nuvem do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações, homens de todas as línguas o seguissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Se serve de consolo para você? Daniel também ficou perturbado quando viu essas coisas. Então, quando você lê o texto e ficar confuso, tem um consolo. O próprio escritor do texto, o próprio Daniel aqui, disse que quando vê tudo isso fica perturbado, fica confuso, não entende direito aquele negócio de um animal que parece leão, com asa arrancada, fica em pé, aí aquela visão de um urso deitado de um lado levanta, um leopardo de 4 cabeças, 4 asas, um animal estranho, híbrido, desconhecido, com 10 chifres, e um chifre que tem olho, boca e fala, e chifres que são derrotados por ele, destruídos. Daniel não entende. Então ele fala: cheguei-me para um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas.
Esses grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então, tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros e muito terrível, cujos dentes eram de ferro, as unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, e também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos, uma boca que falava com insolência, parecia mais robusto que os seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os outros reinos, e devorará toda a terra, a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Preste atenção nisso aqui, extremamente importante para nós. Ele diz, ele mudará o tempo, a cosmovisão, a época, a cultura. Ele vai impor cultura, ele vai impor leis, e ele fará isso, ele vai mudar leis, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no meu coração. Fecha seus olhos mais uma vez. Pai, lemos tua santa palavra, e Deus, queremos aqui, lendo, entendê-la, como Daniel orou ao Senhor na sua limitação, dizendo, eu quero entender, meu Deus. E o Senhor o consolou dizendo que se tratavam de coisas muito distantes ainda, que ele não teria a compreensão delas. Mas te louvo, Senhor, porque vivemos depois de tanta coisa já acontecida e já elucidada para nós. E hoje, quando lemos o que Daniel escreveu, lemos de uma posição mais privilegiada do que o próprio Daniel que teve a visão. Mas também, Deus, na nossa pequenez e limitação, nós te pedimos, faz-nos compreender essas coisas, e que essas verdades venham arder no nosso coração. Ilumina nosso entendimento para entender o que o Senhor mostrou a Daniel, fez na história, e hoje temos que entender o significado dessas coisas, e o que ainda acontecerá na história. Que o Senhor nos aquiete o coração, como o Senhor aquietou o coração de Daniel quando ele guardou essas coisas. Fala conosco nessas verdades lidas, em nome de Jesus. Dá-nos unção e graça para compreendê-las, em nome de Jesus pedimos. Amém. Então, queridos, nós estamos aqui diante desse contraste. Pode colocar aí para a gente os slides. Eu fiz aqui uma apresentação aqui, para nós darmos uma olhada, para ser um conjunto aqui de imagens que sintetizam um pouco o que o texto nos mostra, para que nós pudéssemos então, olhando para esse desenho aqui, visualizar um pouco do que o texto fala em uma forma de imagem. O que nós temos no capítulo 7 é muito importante entender que não é algo extremamente novo.
para Daniel. Na verdade, a história de Daniel começa no capítulo 1, quando narra a deportação dos judeus para a Babilônia. A primeira deportação, que acontece por volta do ano 602, 601, a primeira leva de judeus, um pouco na sequência, 598, um outro grupo é levado para a Babilônia, e finalmente 586, Jerusalém cai, a cidade é arrasada, o templo destruído, e assim a cidade permanece ali em completas ruínas. Pode colocar o próximo ali. E aí assim você tem aqui a cidade completamente em ruínas. Esse aqui é o contexto daquilo que está sendo então vivido por Daniel. Você vai perceber que Daniel ascende ali dentro do império. Daniel é reconhecido dentro do império, exerce uma função importante de conselheiro real. E Nabucodonosor tem um sonho que o perturba, tem um sonho que lhe confunde os pensamentos. Daniel é então levado até Nabucodonosor e interpreta o sonho de Nabucodonosor. Pode colocar todas as linhas aí, porque aí já fica mais fácil. Isso. Aí você tem agora, então, o contexto é esse. O cativeiro babilônico está estabelecido desde lá de 586, 87. Jerusalém não existe mais como cidade, é só as ruínas do que foi a cidade. O templo está derrubado. Os judeus estão aqui no cativeiro babilônico, trabalhando como funcionários do Império Romano, a maioria em condição extremamente precária. E as notícias de Jerusalém são as piores possíveis. Os que não foram deportados se dispersaram para vários lugares, e os que ficaram em Jerusalém são as pessoas extremamente limitadas e pobres, sem boa liderança. A última liderança constituída havia sido destruída aí em 586, 87. Nabucodonosor, que começou a reinar então em 604, tem esse sonho por volta de 602, e Daniel está ali no cativeiro. Agora Daniel fala de uma nova visão que ele tem, bastante tempo depois. Se você olhar aqui no texto, você vai perceber que já se passaram cerca de 70 anos. Daniel está ali por volta do ano 542, quando ele tem esse sonho. Ele diz que é o primeiro ano do reinado de Beltesazar. É o primeiro ano do reinado de Beltesazar, que agora é o rei. Beltesazar é um descendente de Nabucodonosor, ele é filho de Nabonido. Nabonido é um genro de Nabucodonosor, e Nabonido é rei, e ao mesmo tempo que ele governa, Beltesazar é co-regente, governa com ele, é o filho mais velho dele. Interessante que a Bíblia foi muito criticada por falar do reinado de Beltesazar, e até 1850 e pouco não existia, 876, não existia nenhuma prova da existência de Beltesazar. E quando se estudava os livros sobre Babilônia, se achava a história de Nabonido. Então, muitos críticos disseram que a Bíblia tinha um furo, tinha um erro, dizendo que reinava Beltesazar nessa época, e nessa época reinava Nabonido. 550, 542, Nabonido na verdade vai morrer por volta de 539, então eles olhavam e diziam, tem uma mentira na Bíblia, até que se achou uma carta do próprio Nabonido falando de seu filho, Beltesazar, filho mais velho, que foi corregente com ele. Então, nessa época a turma até dizia que Daniel foi escrito em 167 a.C., que era um livro escrito para consolar as pessoas na época de Antíoco Epifânio, Antíoco lá que dominou Israel, a dominação grega entre os judeus. E aí diziam que o livro de Daniel era um livro de um deutero Daniel, não era do Daniel que viveu no período de 580, e descredibilizavam a Bíblia. E sempre a arqueologia acaba ajudando a Bíblia, né? A arqueologia acabou descobrindo a existência de Nabonido, e depois uma série de cartas, documentos babilônicos falando do próprio Beltesazar. Então, esse império vai cair um pouco adiante. Agora Daniel retrocedeu, falando acerca da visão que ele teve, mas você se lembra que no capítulo 5, o Império Babilônico veio a ruínas, foi derrubado pelo Império Medo-Persa.
Mas Daniel agora retroage, ele termina a sua narrativa histórica e agora ele começa uma parte profética de seu livro. Agora aqui ele começa a falar de suas visões, das revelações, e tanto o capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10, ele vai então narrar o que se dará dali para frente, desse momento que ele está vivendo, da queda de Babilônia para frente, e ele tem visões ali, mais adiante, dentro do próprio Império Medo-Persa, falando o que acontecerá também na sucessão do Império Medo-Persa. Bom, isso aqui é o contexto do livro de Daniel. A revelação que ele recebe, a visão que ele tem, está dentro desse ambiente aqui. Pode ir aí para frente, próximo nosso slide. O que Daniel vê? Basicamente o que Daniel vê é isso aqui. É a mesma coisa que Nabucodonosor vê no seu sonho, ou percebe lá no seu sonho. Nabucodonosor teve um sonho com uma imagem assim, uma estátua, que a cabeça era de ouro, o peito e os braços eram de prata, a cintura, seu lombo era de bronze, suas pernas eram de ferro e os seus pés eram de barro. Nabucodonosor tem esse sonho e acorda perturbado, chama os magos, encantadores, intérpretes de sonhos, e todo mundo dá uma interpretação. Ele diz: não é isso, outro fala: não é isso, outro diz: eu não sei, não entendo, que coisa estranha, uma estátua dessas, não dá para imaginar, não dá para entender o que é isso. Nabucodonosor era esse que tinha feito uma estátua de si mesmo, e eles tentam dizer: ô rei, talvez lá, eu especulo aqui, o senhor tem que fazer uma outra estátua do senhor, aí é o senhor reinando. Eles traduzem o sonho de forma confusa, errada. O rei percebe que não é, até que Daniel é introduzido, e Daniel interpreta o sonho do rei. E ele diz para ele: o ouro, a cabeça de ouro é um reino, é o seu reino, é o Senhor, que é esse cabeça de ouro. Depois do Senhor virá um outro reino que será como a prata, com seus braços será extenso, mas depois esse reino cairá e virá um outro reino que será como bronze, essa cintura de bronze. Depois virá um outro reino como pé, com umas pernas de ferro. Mas Daniel, na sua visão, ele diz: os pés da estátua, eles são pés de barro, e uma rocha será arrancada do céu, não por mãos humanas, e essa rocha será tirada no pé dessa estátua, e toda essa estátua, toda essa estrutura de bronze, ouro, prata, ferro, ruirá, e aquela pedra que cairá na terra, como uma pedra apenas, ela vai crescer e se tornar uma grande montanha, e se imporá sobre a terra, e vai prevalecer sobre os reinos dos homens. Daniel explica para Nabucodonosor: o que você ouviu são os reinos dos homens, e o reino dos céus confrontando e derrubando o reino dos homens. O que Daniel vê no seu sonho? A mesma coisa. A visão que Daniel tem, basicamente é a mesma coisa. Se você olhar, quando Daniel tem uma visão, ele vê um leão com asas, que é o reino babilônico. O reino babilônico era caracterizado pelo leão. Quando se entrava em Babilônia, havia aquele corredor do desfile pomposo, leões com asas de todos os lados. O próprio Nabucodonosor foi figurado diversas vezes como um leão conquistador. O que nós temos aqui é esse primeiro reino comparado agora a um leão. Lá ele é uma cabeça de ouro, aqui ele é um leão com asas. As asas são arrancadas, ele se coloca de pé como um homem, talvez uma referência a aquele fato de que Nabucodonosor tenha se comportado um dado momento como animal por causa da doença que ele adquire, mas depois restabelecido por Deus, e agora ele reconhece que Deus, o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro, e ele se prostra diante de Deus dizendo: eu louvo e exalço Deus de Israel como único Deus verdadeiro. Talvez é aqui que o rei Nabucodonosor transiciona de animal, de se comportar como um rei, animal feroz, conquistador, destruidor. Ele sai da ideia animalesca e ele se converte a Deus e se torna agora um homem com cabeça de homem, pensamento de homem. Bom, na visão de Daniel ele vê um urso. E é engraçado, o urso tem dois lados, mas ele diz que o urso tem um lado levantado em cima do outro.
a ideia, a figura de que o urso tem dois lados, mas um lado está levantado, o outro lado está debaixo daquele outro lado. É o outro império visto por Daniel, ou visto pelo rei de prata. Na explicação aqui do ancião, ele diz para Daniel que os animais são reis que se levantarão, são reinos que se levantarão. Então o que Daniel vê é a ascensão do império medo-persa. Como quando ele disse para Beltesazar, 2, 3 anos depois da sua visão, ele diz para Beltesazar: contou Deus teu reino, deu cabo dele, o seu reino foi dividido e será entregue aos medos e aos persas. Aqui nós temos que lembrar que os medos e os persas eram aparentados dos babilônicos, porque Nabucodonosor era casado com uma mulher persa. Era aliança comercial. E os persas de alguma forma foram minando o domínio babilônico até que os subvertem. E aí, na sequência de Nabucodonosor, do Império Babilônico, nós temos o Império Medo-Persa, que se ergue, se levanta e predomina, e se torna um império extenso. Ele domina o Egito, ele vai até lá no alto da Ásia, Turquia, ele desce até a porta da Índia, e ele vai aos extremos do Oriente e se torna um dos maiores impérios, até então o maior império de todos por extensão territorial. Os medos vão conquistando, e depois de um tempo, é interessante, há uma aliança, medo e persa, dois povos se formam um consórcio e saem dominando os outros povos. No ápice do poder, o que acontece? Os persas subvertem os medos, e os medos desaparecem entre os persas, ou seja, os persas sobressaem. Depois que juntos eles dominam todos, os persas dominam os medos, e vira só o império persa. É nesse império que Esther foi casada com o rei Artaxerxes. Aqui, irmãos, nós temos agora essa figura que é o urso. Um lado está em cima do outro lado, são os dois lados, mas o lado persa em cima do medo, e em cima do medo ele se levanta, e ele tem na boca as costelas das suas presas, e o texto diz que é dado a ele que coma muita carne. Ou seja, se todos os impérios anteriores haviam sido sanguinários, nós precisamos entender o quanto o Império Persa foi sanguinário, o quanto ele impôs, espalhou terror ao redor do mundo, as coisas terríveis que o Império Medo-Persa fez para se impor sobre seus povos, ou sobre os povos vizinhos e os povos mais distantes. Eles espalharam terror, se tornaram temidos no mundo inteiro, espalharam violência, incendiaram vilas, incendiaram cidades, queimaram mulheres, partiram crianças, abriam a barriga da mulher, partiam uma criança no meio, e estupravam as mulheres, roubavam, saqueavam as coisas dos outros povos, e se tornou um império gigantesco, poderoso, tomando, matando, incendiando. Por isso que o texto diz, foi dado a ele devorar muita carne, e ele fez de fato isso. Aí depois você tem um outro animal que é um leopardo. Um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. É bem interessante para nós. Leopardo é um dos animais mais velozes que existe. E um leopardo com 4 asas, aí mais veloz ainda. E quando você olha para o Império Grego, dos impérios, foi o que cresceu mais rapidamente. Era um pequeno país, e os persas foram invadir e atacaram e lutaram contra os espartas, e eles venceram, mas a guerra contra os espartas custou muitos soldados, e o Império Persa acabou se enfraquecendo, e quando foi dominar a Grécia, acabou subvertido pela Grécia, e ele cai, e se levanta um homem chamado Alexandre o Grande, que ainda jovem, quando chega a 32, 31 anos de idade, ele já derrubou o Império Persa, ele já derrubou vizinhos, e ele estende o reino grego de uma forma tão veloz, impressionante. Nenhum reino se ergueu tão rapidamente como, ou nenhum império se ergueu tão rapidamente como o Império Grego. Foi rápido, ele já era um grande império. Alguns historiadores dizem que Alexandre teve uma crise de depressão por volta dos 32 anos de idade, porque ele não tinha mais nada para conquistar. Quando ele olhava para o mundo, ele dizia, eu vou atacar quem agora? Porque todas as resistências a ele já haviam sido vencidas.
Ele não tinha mais com quem brigar, porque praticamente todos já estavam subjugados ao poder dele. Ele está no ápice do seu poder, mas Alexandre morre. E quando Alexandre morre, ele não tem sucessor ao trono, ele é novo. Então quem herda o reino de Alexandre? Quem herda o Império Grego? 4 generais de Alexandre. Você entende as 4 cabeças? É um leopardo com 4 cabeças, 4 asas. Ele cresceu na força dos 4 generais. Alexandre morreu, os 4 generais assumiram o trono, dividiram o reino em 4. Aí isso facilitou a vinda do 4º animal, que é um animal híbrido, feio, terrível, diferente de todos os outros. Aqui se ergue o Império Romano na sequência da queda do Império Grego. O Império Romano então se expande e ele domina a Europa, ele domina grande parte da Ásia, ele vai até as fronteiras da Índia mais uma vez e entra em território indiano, ele chega até o Egito, pega a África. Você consegue imaginar a extensão, a força, o poder, o domínio desse imperador romano de Roma. Ele governa praticamente o mundo inteiro. Também o Império Romano é feroz, massacre. É interessante, o Império Romano, o que sobrou, aqui o texto diz, ele esmagava o que sobejava. O Império Romano cresceu exatamente em cima do que sobrou do Império Grego. O Império Grego abriu o caminho para o romano, e tudo que sobrou, ficou fácil para Roma derrotar os outros, porque o grande imperador grego morreu, foi ferido por Deus. E aí Roma vence e ascende em cima de 4 reinos fragmentados, com um general governando cada um. Roma domina facilmente, faz seus conluios políticos, seus conchavos, suas guerras, e conquista o mundo, e o mundo cai de joelhos diante de Roma. E Roma massacra, incendeia, queima, saqueia, destrói, impõe o terror, põe o pânico no mundo, e é um reino feroz, mata seus inimigos, finca em estacas, despedaça os corpos, joga pelas ruas. E você andava pelo império, alguns narradores dizem, era muito comum você chegar num vilarejo e encontrar as cabeças dos moradores fincadas em estacas, os corpos espalhados pelo meio do vilarejo, e era assim que Roma dizia: você me obedece, ou então o seu destino será esse. Roma aterrorizava o mundo. Essa é a visão que Daniel tem. Deus mesmo diz para ele, a visão que você tem é dos reinos que virão, é do que vai acontecer. Deus está dizendo, Daniel, você está dentro do Império Babilônico, mas o Império Babilônico cairá. Depois do Babilônico virá o grego, virá o persa. Depois do persa virá o grego. Depois do grego virá um outro império maior e mais poderoso, que vai durar mais. E aí ele diz que esse animal tem 10 chifres, ou seja, ainda quando esse animal for morto, os chifres continuarão. O efeito desse animal sobre o mundo se estenderá e continuará. Os reinos se estenderão e se espalharão, e a influência desse reino se estenderá para a humanidade, e não haverá um outro império nesse mesmo molde a partir daqui. Esse império será diferente de todos. E ele será não somente diferente, esse império agora é a base para nós olharmos dali para frente o grande império da humanidade. Porque esse império, ele é o império físico, real, romano, mas ele não somente é um império físico, real, romano, um rei, os chifres, o seu poder constituído, mas esse reino físico, ele é sombra, ele é projeção do que será a trama da história daí para frente. Por isso que ele tem chifres que se estendem, e depois um pequeno chifre que se desdobra dele, que fala blasfêmias, e que é atrevido, afronta tudo e todos, e parece mais poderoso do que tudo e todos, porque ele fala que é o desdobramento da história depois desse grande império chamado romano. A história desse jeito que está acontecendo aqui vai mudar de lá para frente. E quando você olha para a história, o que você vê? Exatamente o que Daniel disse que aconteceria, não é isso? Ou seja, o livro de Daniel, é por isso que os críticos céticos diziam que Daniel foi escrito em 160 a.C.,
Porque eles olhavam a precisão histórica de Daniel e diziam, isso aqui não foi escrito antes da história acontecer. Isso aqui foi escrito depois que a história aconteceu. Isso é um deutero Daniel que escreveu e a história aconteceu. E aí eles usavam a questão de Beltesazar para dizer, tá vendo? Ele até fala o nome do rei errado, não. Aí depois vê-se a precisão, que era desconhecida da história, mas era conhecida por Daniel, porque Daniel não viveu na época de Antíoco, em 160. Daniel viveu exatamente junto com Beltesazar, e Daniel é testemunha da queda de Babilônia, é testemunha da ascensão do Medo-Persa, mas Daniel é profeta da ascensão do Império Grego, é profeta da ascensão do Império Romano, e é profeta do rumo que a história segue a partir do Império Romano. Então, na sequência da visão de Daniel, ele vê então, agora ele inculcado com aquela cena, ele tem uma visão agora do céu, e lá no céu, ele diz que ele vê um trono, e ali, ou vê tronos, e um ancião de dia se assenta no trono, e a veste branca, a cabeça como pura lã, desse trono saindo chamas de fogo, esse trono tem rodas, ele se movimenta, ou seja, isso significa que o trono não está em Jerusalém, como era a ideia do judeu, não, o trono está aqui em Babilônia, ou seja, Deus governa em todos os lugares da terra, o trono de Deus se movimenta, está em toda parte, e aqui Daniel tem uma visão desse ser ancião assentado no trono, coordenando todas as coisas que acontecem. E ele diz que esse ser está cercado de milhares, no aramaico original, esse texto não foi escrito em hebraico, foi escrito em aramaico, está 10 milhares de 10 milhares, porque no mundo antigo dessa época, o último número que eles somavam era o 10 mil, depois de 10 mil eles faziam uma jogada para somar e fazer outros números maiores, aqui 10 milhares de 10 milhares é 10 mil vezes 10 mil, 100 milhões, que não é um número redondo, é um número simbólico, quer dizer muitos. Esse Deus se assenta no trono do tribunal e abre livros, e esse Deus agora vai julgar a humanidade. Então, Daniel está dizendo aqui, eu olhava, eu quero entender isso, e ele diz, olha, e ele tentando entender a cena continua, e ele vê nesse trono do céu, alguém como um filho do homem, e aqui no aramaico, o Oan, tem a ver com um humano, né? A palavra humano, chega diante de Deus, um filho de humano chega diante de Deus, e a coisa curiosa da cena que ele vê, é que esse humano que chega diante de Deus, ele é trazido por essas miríades, ele é escoltado por eles, ele é recebido por aqueles seres angelicais, gloriosos que estão diante de Deus, ele é recebido e aceito naquele trono, que ninguém pode chegar, porque o texto diz, um mar de fogo escorre do trono, ou seja, ninguém se aproxima, há uma coisa gloriosa, suntuosa, mas esse humano chega no trono de Deus, e Deus, aquele ancião assentado no trono, pega os reinos e dá para esse filho de humano que chegou diante dele. E aí, esse filho de humano sai e ele vai reinar. E olha as coisas gloriosas que ele fala, desse que recebe o reino. Foi dado a ele, versículo 14, domínio, glória, reino, para que os povos, nações, homens de todas as línguas o servissem. Seu domínio é domínio eterno, que não passará, o seu reino jamais será destruído. Não é um reino de ouro, não é um reino de prata, não é um reino de bronze, não é um reino de ferro. Esse é um reino poderoso, esse é um reino vivo, esse não é um reino temporário, que dura 100 anos, 300 anos, não é um reino longo como foi o Império Romano, maior, mais extenso e maior do que todos os outros, mas acabou, caiu o Império Romano, foi destruído todos os reinos humanos, ouro, prata, bronze, riquezas, joias, poderes, mas o pé de barro destruído cai e tudo desmorona. Agora vem o Filho do Homem que vai reinar eternamente, e o ancião de dias transfere o reino a ele. Aí ele vai introduzir mais na cena, além do Filho do Homem, de quem ele fala no texto, ele diz, ele ainda não entende bem a visão do que está acontecendo, ele pergunta para o ancião consegue mostrar? Ele diz, eu quero entender esse último animal. Aí agora o texto parece saltar daquela
figura real e vai para aquilo que o animal projeta, para o futuro da humanidade. E agora ele descreve cenas não do Império Romano, mas ele descreve cenas do desdobramento do Império Romano, os chifres que se estendem do Império Romano, os poderes, e 10 aqui é um número simbólico, tá? Quando a gente vai na Bíblia, o estilo de literatura é muito importante. Daniel 7 é a literatura apocalíptica. Em literatura apocalíptica, número, o primeiro olhar do número, você pode até tentar visualizá-lo como literal, mas você tem que entender que o objetivo na linguagem apocalíptica não é a literalidade do número. O número é um símbolo. O número comunica uma ideia, não comunica de imediato uma questão aritmética, uma questão de ideia, ideológica, uma comparação. Então, o 10 aqui não é que eram 10 reinos. Tem gente que lê isso aqui e vai ficar achando quais eram os 10 reinos. Era a Inglaterra, Estados Unidos, a França, a Alemanha, Rússia. Não, não é isso. Aqui 10 é símbolo de potência, de totalidade, os seus reinos e de extensão. É um animal com 10 chifres, é um animal com um poder que se estende, que vai além. E aí depois ele fala de 4 chifres que caem, um chifre que se levanta. Chifre aqui são reis, são reinos, são poderes constituídos. E aqui ele agora, o que Deus tem aqui de importante, Deus quer chamar a atenção para um chifre pequeno, que fala com insolência, que fala blasfêmias, e que esses chifres, eles atacam os santos de Deus, que são aqueles ligados, os súditos daquele filho do humano, aquele filho de homem que reina gloriosamente. Então, esse ser se levanta, se rebela contra o reino daquele Deus, daquele que Deus levantou. Esse aqui, esse animal feroz, a projeção dele continua na história. E agora, versículo 21, ele faz guerra contra os santos, um chifre que desdobra dele, faz guerra contra os santos. E o texto diz que ele prevalecia contra eles. Se você ler Apocalipse capítulo 13, você vai ver a mesma coisa sendo afirmada do animal de 10 chifres, de 7 cabeças e 10 chifres. Apocalipse 13, 7, faz guerra contra os santos e os vence, e vence até que o ancião de dias faz justiça aos santos. E veio o tempo em que os santos possuirão reino. E aí o texto diz que o animal é destruído e é julgado por Deus. E aquele chifre que magoa os santos, que guerreia contra os santos, que perturba os santos, como continuação daquele reino maligno que perseguiu os santos, que foi destruído, continua guerreando, mas finalmente Deus, aquele filho do homem, se assenta no trono e vai julgar, versículo 26. O tribunal para tirar o domínio, destruir, consumir até o fim. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu são dados aos povos dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno. Todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Termina assim a cena. Para o próximo slide nosso então. Nosso desafio então, pode colocar aí tudo. Vamos lá. Nosso desafio então, para concluirmos nossa mensagem aqui, é fazer agora uma explicação e aplicação. Aqui foi uma descrição da visão de Daniel. Agora para nós, a explicação e aplicação para fecharmos então. Em primeiro lugar, nós precisamos, ao ler esse texto, fazer esta pergunta. Por que no ano 542? Por que nesse momento? Qual é o propósito da visão? Porque Deus está dando essa visão no primeiro ano de Beltesazar, possivelmente 542, 540, aqui do rei. Porque nesse momento é que vem exatamente essa visão? Por que exatamente nessa hora? Aqui, irmãos, nós temos que lembrar, o povo está cativo. Já se passaram cerca de 70 anos do cativeiro. Eles estão prisioneiros. Jerusalém está em ruínas. E eles estão perguntando e falando e orando a Deus. E Daniel orando a Deus dizendo: até quando, Senhor, como Asaf nas suas orações desse período faz? Senhor, até quando o maligno prevalecerá? Até quando esse império insolente que destruiu Jerusalém agirá com essa sua arrogância? Até quando, Deus, esse cenário? Será que Marduk é o Deus verdadeiro?
verdadeiro mesmo, que dominou o Deus dos judeus. O Deus dos judeus não se levanta, e eles estavam em amargura, eles estavam entristecidos no cativeiro. Alguns já haviam se tornado babilônicos no cativeiro, secularizado, outros judeus orando, querendo a esperança. E Daniel aqui, que vem desde o começo do cativeiro, agora ele está orando a Deus, e na visão Deus mostra para Daniel: Daniel, está para chegar o fim do cativeiro. Essa é uma visão de Deus para Daniel, para dizer para ele, para dizer para o povo judeu naquele cativeiro: há esperança, tenham ânimo, não desanimem, não se prostrem aqui no cativeiro. A última palavra não é dos babilônicos, a última palavra não é dos reinos da terra. Babilônia é um reino de ouro, é um reino poderoso, é um reino suntuoso, é um reino glorioso, mas os dias de Babilônia estão contados e Babilônia cairá. Essa é a mensagem de Deus através dessa visão para Daniel. Essa visão Deus já tinha dado a Nabucodonosor mais de 50 anos antes. Agora Deus reforça a visão para Daniel, dizendo: Daniel, chegou a hora. Daniel, vai começar agora. Babilônia vai cair, Daniel. Poucos anos depois, Beltesazar tem aquele sonho, ou tem aquela visão da escritura na parede: o reino babilônico cai. Quando o reino babilônico cai, eles entendem a visão de Daniel. A esperança brota no coração dos judeus, ainda cativos, ainda oprimidos. O cenário mundial, ainda de domínio do paganismo, ainda de domínio da feitiçaria, ainda de domínio da promiscuidade. Mas os cristãos, ou os crentes verdadeiros, os fiéis de Deus naquele momento, estão vendo Deus aqui sinalizando para eles que há esperança no meio desse caos existencial. Tem esperança no meio do caos existencial. Esse é um momento de desespero, de morte, de trevas, de opressão para a alma. Mas Deus acende a esperança daquele povo, dizendo: está chegando a hora. Quando eles caem no cativeiro, Deus diz: vai durar 70 anos. Agora Deus diz: Daniel, está se completando os 70 anos. Está chegando a hora. É preciso entender aqui o propósito, por que Deus está dando essas coisas. Irmãos, esse capítulo de Daniel é um capítulo extremamente importante dentro das Escrituras. Para você ter ideia, olha só, nós lemos aqui o capítulo tem 28 versículos, não é isso? Se você olhar no Novo Testamento, tem 58 referências a esse capítulo no Novo Testamento. Tem 58 referências a esse capítulo no Novo Testamento. Paulo cita esse capítulo. Paulo fala do elemento do anticristo. Quando Paulo fala do anticristo, ele não está falando solto no tempo e no espaço. Paulo não está falando simplesmente por uma revelação nova que teve. Paulo está lendo Daniel. Paulo está entendendo a mensagem de Daniel. Paulo está enxergando o que Deus falou com o povo de Daniel para dar esperança a eles. E Paulo está aqui resgatando a ideia do chifre insolente que tem boca e olho, dizendo: o inimigo, o anticristo, o inimigo do reino de Deus se levantará. E Paulo está falando dele, João fala dele, Jesus no sermão do monte, no sermão escatológico, cita Daniel, cita o capítulo 7 de Daniel. Então é um capítulo extremamente importante, porque é um capítulo da esperança. O propósito é da esperança. Eles são sofredores no exílio. Aqui em Beltesazar parece ser o ápice do sofrimento, porque Nabucodonosor, com quanto era maligno, mas teve uma experiência com Deus, e se humilhou diante de Deus, e se torna complacente com eles. Mas Beltesazar não. Beltesazar é um louco, ele profana os utensílios do templo, ele é um devasso, ele é um cidadão ordinário, e ele está aqui agora afrontando aquele povo que já sofre. Eles sofrem no cativeiro, eles sofrem porque sabem que o cativeiro é por causa do pecado deles, é por causa do erro deles. Por isso, na sequência, Daniel faz uma oração de confissão de pecados. Ele tem a visão, a primeira coisa que ele faz é orar a Deus e dizer: Senhor, perdoa
perdoa o pecado de Israel, perdoa o pecado dessa nação. Oh Deus, a nós pertence o corar de vergonha. Eu tenho vergonha do que somos, eu tenho vergonha do que fizemos, eu tenho vergonha da nossa frieza, da nossa incompreensão do teu plano, do teu projeto, da identidade nossa como povo do Senhor. Nós falhamos, nós erramos, não fomos uma igreja fiel, não fomos uma assembleia fiel. Ele confessa a Deus, ele se arrepende dos seus pecados, ele ora pelo povo. Eles sofrem o peso das próprias culpas, dos próprios erros. Eles sofrem por causa da insanidade humana, por causa da loucura humana, a loucura de Belsazar, a loucura dos imperadores babilônicos, a loucura de Nabonido, a loucura dos antecessores dele. Por causa de tudo que eles fazem, eles estão sofrendo porque o mundo está desorientado, o mundo está perdido. Um império insano domina o mundo, dita a moda, dita o costume, diz o que é certo e o que é errado, e dizem isso à luz do paganismo e da crença em deuses falsos. Eles sofrem, mas no meio do sofrimento, Deus dá uma visão da queda desse império. Mas Deus diz, ainda não é o fim. O propósito de Deus está aqui em dizer para eles: vocês estão no meio do domínio do império do mal, mas mesmo o império do mal é controlado por Deus. Na hora certa, no tempo certo, ele vai cair, e está chegando a hora, ele cairá. Segundo lugar, é importante nós olharmos para cá e entendermos o significado da visão. O propósito é consolar, o propósito é encorajar, o propósito é a fé, é a esperança, é avivar aquele povo do cativeiro. Segundo lugar, o significado da visão. O que Deus está mostrando para eles na visão? O que Deus está mostrando? Primeira coisa, Deus está mostrando a história subsequente. Deus está mostrando a continuidade da história. Deus está mostrando para eles a ascensão do Império Persa. Vai acabar o romano, mas vai levantar outro no lugar. É mais ou menos assim o ciclo da vida, não é? Vamos pensar aqui num bairro dominado pelo tráfico. Vamos pensar aqui, bairro da Penha. Vamos imaginar aí um traficante que domina esse território. Vamos resolver o problema do bairro. Nós vamos descobrir quem é o traficante que domina o bairro, que domina o pedaço. Vamos achar a casa do sujeito. Nós invadimos a casa dele, damos uns tiros nele, matamos o sujeito e a gangue dele. Resolveu o problema, não resolveu? O que vai acontecer? A turma do tráfico da vizinhança vai dizer: opa, liberou a barra. O que eles fazem? Eles vêm e ocupa o espaço que aquele traficante deixou. E às vezes, aquele traficante pode ser pior do que o que nós matamos. Entende? Aí vem um traficante pior do que aquele outro ainda era do bairro, ele respeitava a mulherada, respeitava a criançada, e o outro que veio do outro bairro, não quer saber quem é a mãe de quem, ele chega chutando, quebrando, pondo para fora, dominando, tomando casa e tal, e o povo cai debaixo de uma opressão pior. Ou seja, o que Deus está mostrando para eles? Olha, quando o Império Babilônico cair, vem o persa. Quando o persa cair, vem o grego. Quando o grego cair, vem o romano. E piorará, porque virá um outro animal pior do que esse primeiro. Virá um animal mais terrível do que o primeiro. Mas então, não coloquem a esperança de vocês no Medo Persa, não coloquem a esperança de vocês no Império Grego, não coloquem a esperança de vocês no Império Romano que virá, coloquem a esperança de vocês no Império do Reino dos Céus que virá, naquela rocha que acertará o pé da estátua e ruirão os reinos da terra, e aquele reino prevalecerá. Ou seja, Deus está convidando aquele povo a arrancar a esperança dos reinos da terra e colocar a esperança no reino do céu. Esse é o significado da visão. Deus está mostrando o que vai acontecer para dizer para eles como o coração deles deveria estar. Para onde eles deveriam orar. Terceiro lugar, a teologia da visão. Qual é a teologia da visão? O que a visão revela sobre Deus? O que a visão revela sobre o Senhor Deus? Bom, a teologia vai mostrar que Deus governa, que Deus é o governante supremo. Tem um trono, Deus se assenta no trono. Tem o trono de Beltesazar, tem o trono de Dario, o Medo, tem o trono de Ciro, tem o trono de tantos outros governantes, tem Nabonido, tem todos. Mas o importante não são os tronos dos homens, o importante é quem está sentado no trono do universo, e esse é Deus. É interessante que quando você lê a história, parece que a ênfase da história está em reis, reinos,
Babilônia, Grécia, Roma, mas o centro do texto não é Roma, o centro do texto não é Grécia, o centro do texto não é Pérsia, o centro do texto não é Babilônia, porque o mais importante no cenário não é Babilônia, não são os reinos, não são os homens, não são os exércitos, não são os seus poderes, não são suas armas. O que há de mais importante na história é o ancião de dias, assentado no trono, cercado de seus anjos, derrubando os reinos da terra e trazendo o reino do céu para a terra. Essa é a visão central do texto. A teologia do texto é: Deus reina, Deus governa. De vez em quando aparece um doido por aí dizendo assim: eu não creio na soberania de Deus, eu não creio que Deus governa soberanamente. Olha, risca Daniel da sua Bíblia. Aliás, quando o sujeito fala isso, ele devia riscar a Bíblia e jogar fora. Para de ler a Bíblia, porque a Bíblia inteira está escrita para nós, para dizer que há um Senhor Criador no céu, e esse Criador do céu não abandonou a sua criação, e Ele continua governando do céu sobre todas as coisas, e esse Deus controla homens e anjos. É interessante o texto, porque ele diz assim: o leopardo de asas foi dado, ele diz, 4 asas. Quando fala do leão com 2 asas, fala, foi arrancada a asa. Pergunta: quem tirou a asa do leão? Quem deu asa para o leopardo? Quem arranca as asas do leopardo? Quem colocou aquelas costelas na boca do urso? Quem permitiu que o urso comesse e devorasse muitas carnes, como juízo dos persas sobre o ser humano e a sua corrupção? O que o texto está mostrando, irmãos, a teologia do texto é fortíssima. Ela está dizendo que Deus governa os reinos da terra, que nada acontece aqui aleatoriamente. Os analistas políticos podem dizer: foi por causa da conspiração do movimento marxista, foi por causa do movimento capitalista, foi por causa do Trump, foi por causa do Putin, foi porque a OMS, foi porque a ONU fez isso, foram os chineses. Meus queridos irmãos, nada é por autonomia dos chineses, nada é por autonomia dos americanos, nada é por autonomia dos russos, tudo é debaixo de um controle e um domínio e uma contingência divina. Há um Deus que controla todos esses fatos da história. Nada acontece aleatoriamente. Deus arranca a asa e Deus dá asa. Homens que se levantam, Deus permitiu que se levantassem, e Deus derruba esse homem quando o propósito dele se cumpriu. O Putin ganhou mais direito de 36 anos lá na Rússia. Se Deus estender a mão, não fica 30 meses. Porque não depende dele, depende de Deus. Alexandre o Grande que o diga. No ápice de seu império, 32 anos de idade, morreu. E aí? Quem matou Alexandre? Ninguém. O sujeito desviou de flecha, desviou de lança, lutou com homens, venceu homens muito mais fortes do que ele, atacou um exército de quase 1 milhão de pessoas dos persas, com 30 mil homens, e ele ganhou a guerra. Mas Deus piscou o olho, Alexandre morreu. Quem são os homens? Quem são os reis? Quem são os governantes? Quem são as nações? Quem são os impérios? Quem são os dominadores? Deus é o governante supremo, irmãos. Essa é a teologia do texto. Soberania de Deus. E por último, os frutos da visão. Os desdobramentos dessa visão. O que ela traz. Aqui no texto ele mostra Deus agindo por detrás da cortina, da história dos homens. Deus escrevendo a história dos homens. Os homens questionam, mas não tem jeito, é Deus quem conduz os fatos. E no final ele vai julgar a todos. Mas os frutos dessa visão. Aqui o texto vai falar de um como filho do homem, recebendo o reino do ancião de dias. É interessante que os reis e os reinos são como animais. Babilônia, um leão feroz. Pérsia, um urso feroz, terrível, sanguinário, destruidor. Grécia, um leopardo com 4 asas, 4 cabeças, 4 bocas, mordendo, atacando, velozmente dominando e rapidamente se impondo. Roma, um animal parecido um dragão, dentes de ferro, unhas de bronze, feroz, destruidor, massacrando tudo, queimando tudo, se impondo sobre tudo. São os reinos dos homens. São animalescos, são violentos,
todos os reinos se impõem em cima de armas, em cima de guerras, em cima de sangue, em cima de destruição. É assim que os reinos transportam-se de um para outro. E irmãos, todas as ideologias humanas têm tentado se impor por meio de bala, por meio de flecha, por meio de espada, à força. Homens animalescos matando homens, dominando homens, subjugando pessoas, obrigando-as a seu domínio. Oh, queridos, foi assim com Hitler, foi assim com Napoleão, foi assim com Mussolini, foi assim com Stalin, foi assim com o movimento marxista no seu nascimento, foi assim lá atrás com os grandes impérios, foi assim que por vezes religiões tentaram se impor na espada. Até mesmo o cristianismo distorcido da Idade Média achava que tinha que se impor na espada. Ordens de soldados. Não é o reino do céu, isso é o reino dos homens, isso é o reino dos animais. Agora, diante do trono de Deus, tenha um que é a verdadeira imagem da humanidade, é o verdadeiro humano, é o Filho do homem, mas é o Deus verdadeiro encarnado, imagem do verdadeiro ser humano. Nesse reino há humanidade, nesse reino há amor, nesse reino há simplicidade. Não é um animal feroz. Já dizia Napoleão que Jesus nunca deu um tiro sequer, mas ele tem os súditos mais leais da terra e o maior reino da história da humanidade. Quem me dera, dizia ele, súditos como súditos de Jesus, porque não foram conquistados na espada, foram conquistados no coração, convertidos para ser os santos da terra, para ser o povo de Deus na terra. Oh, queridos, aqui a visão é do próprio Senhor Jesus. Esse é um dos textos do Velho Testamento que a cristologia mais aberta, mais descarada. O próprio Senhor Jesus, Marcos 14, quando o sacerdote pergunta para ele, dize-nos quem você é, fala, você é. Então, Jesus diz, eu sou o Filho do homem. Vocês verão o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do homem. É assim que Jesus se autodenomina, o Filho do homem. Jesus diz no sermão escatológico, então se verá o Filho do homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Assim como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do homem. Qual é a resposta de Deus para os homens? O que realmente dará esperança aos homens? Oh, queridos, Deus derrubará os impérios, Deus, reinos da terra, ao Cristo vindo dos céus, e Deus dará os reinos da terra aos súditos do Cordeiro. Vai ter batalha, como Roma massacrou seus inimigos, massacrou os cristãos iniciais. Na sequência da história, um chifre insolente, falando contra um anticristo, levantando, perseguindo, prevalecendo contra os santos de Deus. Ou seja, Deus está dizendo para Daniel, os santos serão pisados na terra, serão incompreendidos na terra, serão massacrados na terra. O povo, o meu povo, os meus santos, o povo santo meu na terra, não será aceito, será odiado por muitos. Daniel, vocês como crentes serão incompreendidos, a fé de vocês será incompreendida, e aquela voz do chifre insolente será ouvida. Ele vai mudar costumes, ele vai mudar leis. Esses reis vão ditar cultura, eles vão dizer que pode, eles vão dizer... Hoje eu estava lendo aqui uma reportagem, um pouquinho antes de vir para o culto, que é um traficante lá do Rio, crente, evangélico, criou um espaço na favela onde ele domina, que ele chama de Espaço Israel. Colocou lá a coroa dos israelitas e disse, ali é um espaço santo e ele domina, ele é traficante. Aí eu fiquei pensando, traficante crente, ou seja, tem igreja de traficante, tem traficante crente, tem ladrão crente, tem promíscuo crente, tem pornografia evangélica. Na verdade, o que é isso? São os chifres, são os poderes dos homens mudando a lei de Deus, mudando os tempos de Deus, mudando os costumes de Deus, impondo suas culturas, suas crenças, sua regra, dizendo que pode a promiscuidade, que pode a homossexualidade, que pode a violência, que pode matar em nome de Deus, como as ordens dos templários que matavam em nome de Deus. Na verdade, isso é insolência humana, deturpando a lei de Deus, torcendo o mandamento de Deus, torcendo os tempos e a lei de Deus. E Deus está dizendo, eles farão isso, mas povo de Deus, não
perca a esperança, não desalentem, não desanimem, entendam uma verdade: a seu tempo a pedra de Deus baterá nos pés dos reinos humanos e derrubará a todos eles, e o reino do céu que cai na terra é como uma montanha que vai crescer e se espalhará pela terra inteira. E ele diz mais: a história está sendo escrita como Deus disse que ela haveria de ser, Daniel. E Deus está dizendo para mim e para você: a história aconteceu do jeito que Deus disse que iria acontecer. Então isso nos permite olhar para frente e agora ter uma esperança do século 21 para o futuro também. A história será do jeito que Deus disse que ela será, porque até aqui ela foi do jeito que Deus disse que ela seria. Então a história vai acontecer do jeito que Deus falou. Daqui para o futuro, o que acontecerá então é o que Deus disse que aconteceria. Aqui, queridos, para fecharmos então, o conforto e a esperança não está no presente, está no desfecho da história. O pastor Juliano ontem, no Que Palavra, usou uma expressão fenomenal, que é essa compreensão aqui. A história tem que ser vista do fim para agora, não de agora para o fim. Deus mostra o fim para Daniel, para dizer que o povo de Deus não olha para o passado, e a esperança não está no passado, a esperança não está no presente, a esperança está no final da história. Nós sabemos para onde o governante supremo está conduzindo, e todos os fatos do presente são fatos que corroboram para que a história tenha o desfecho que Deus disse que ela terá. Então, você como cristão não pode ficar assim abalado com a política mundial, com a pandemia que está acontecendo. Você não pode ficar abalado com guerras, com intrigas, com complicações, com governantes que se levantam, com reinos que se levantam. Não, o nosso olho, o nosso olhar, o nosso foco está no Filho do Homem, a quem Deus deu o reino, deu o poder. O nosso olhar não está nos reinos temporais que levantam e caem, levantam e caem, levantam e caem de direita, de esquerda, de centro, de cima, de baixo, levantam e caem, todos eles, mas o reino dos céus está sendo erguido na terra, e esse reino está sendo erguido para ficar de pé eternamente, e aqueles que creem no Cordeiro Jesus fazem parte desse reino e reinarão com Cristo eternamente. O reino é entregue a Jesus, e Jesus entrega o reino aos seus súditos, e os seus súditos estarão com ele eternamente. É por isso, irmãos, fechando, Jeremias 29:7 diz assim, para aqueles que estavam no cativeiro, compreendendo isso, Jeremias disse assim: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis a paz. Olha só, Deus mandando eles orar pelos babilônicos que os dominavam, que os matava, que os torturava, que mataram os filhos deles, que mataram os pais deles. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós. Os profetas, os ideólogos, os filósofos, os pensadores, não enganem vocês, nem vossos adivinhos, nem pregadores falsos, pastores equivocados, teólogos mentirosos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o seu desejo, segundo o que eles querem, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para esse lugar. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É assim que o cristão se comporta no mundo hoje. É desse jeito, com a esperança no futuro que Deus escreveu. Sabendo que conquanto nós vivamos no Império Babilônico, nós vivamos no meio do mal, nós vivamos no meio da salada de animais, nós vivamos no meio das confusões, nós como crentes oramos por Babilônia, Grécia, Rússia, China, Coreia do Norte, Estados Unidos. Nós oramos, porque a nossa guerra não é contra eles, nós oramos por eles, mas nós sabemos que Deus, a respeito de seu povo, conquanto odiado no mundo, amado por Deus, e Deus tem pensamentos de vida e não de morte. Deus tem pensamentos de paz e não de guerra. Deus olha e Deus está construindo o bem, a vitória e o triunfo da igreja no futuro, povo de Deus, Cristo Jesus. Essa é a mensagem
de Daniel 7. Não olhe para o cenário da vida. Ore para o ancião de dias assentado no trono, conduzindo a história para entregar o reino ao seu povo. E esse reino será um reino eterno, com súditos eternos, que viverão e reinarão eternamente com ele. Não é um reino de ouro, não é um reino de prata, não é um reino de bronze, não é um reino de ferro. É o reino construído no sangue daquele que deu a vida por nós, Cristo Jesus, nosso Salvador, que nos chama para ser povo dele. Vamos orar ao Senhor? Nós vamos cantar uma canção, o pastor Juliano vai nos conduzir aqui na oração, para fecharmos esse tempo nosso. Eu quero que você ore pensando nisso. Era um tempo complicado para o povo de Deus, mas a visão de Daniel hoje se torna mais clara para nós. Blasfêmias, ataques, mudança da lei, do costume, mudança da cultura. E eles querem dizer a teologia certa, eles querem dizer o que é verdade para nós, eles querem dizer o que é certo e errado para nós. Não, nós não vamos ouvir os poderes, os chifres e poderes da terra. Nós ouviremos a voz do ancião que se assenta no trono e que nos entregou como reino do Filho do Homem. E agora, como súditos dele, nós o serviremos. Ainda que é dado ao anticristo prevalecer sobre nós. Mas a seu tempo, Deus destruirá o poder do anticristo, como destruiu Roma, como destruiu Grécia, como destruiu Pérsia, como destruiu Babilônia. E todos os reinos humanos caíram e cairão. O reino de Cristo jamais cairá. Está sendo erguido e se consumará sobre a terra. Que Deus te encha de esperança, a esperança do reino de Cristo Jesus. Amém. Conduz na oração. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,
por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Graças a Deus, queridos, pela sua palavra, graças a Deus pelo seu poder, graças a Deus pela cruz de Cristo, graças a Deus porque a história aponta para a consumação final de todas as coisas e nós vivemos do fim para o meio, contemplando a graça de Jesus. Que palavra, hein, queridos? Que palavra! Isso é uma pregação para você ouvir de novo. Sabia disso ou não? Para você pegar a Bíblia, ouvir de novo. Um dos maiores missiólogos do mundo, o Dr. Michael Gorin, ele diz que Daniel 7 é o capítulo mais importante da Bíblia, e hoje ficou tão claro isso para todos nós, por que Daniel 7 é tão importante para a compreensão da escatologia, do sacrifício de Cristo, do caminho da igreja, e como essa palavra abençoou os nossos corações. Amém, queridos? Você foi abençoado? Amém? Deus é maravilhoso. Isso é feijoada, isso é palavra boa, isso é palavra boa para o seu coração. E eu quero motivar vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, a compartilharem essa pregação. Logo depois, este link vai estar apenas com a pregação e você manda para os seus amigos e compartilha essa boa palavra. Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar. Quero convidar você, logo depois deste culto, que está encerrando agora, nós teremos o Que Palavra. Então, vocês que estão indo para casa, já liga o YouTube, vai ouvindo no carro, né? Vai ouvindo no carro enquanto volta para casa o Que Palavra. Pode ficar aqui também no Que Palavra? Pode, se quiser ficar mais uma hora e pouco aqui, fica à vontade. Nós vamos migrar para o canal do Que Palavra, você que está aí em casa ou onde você estiver. Você vai, logo depois dessa oração, sair do canal da Penha e vai lá para o canal do Que Palavra. O link já está aí nos comentários do chat. Você pode clicar ali e deixa já o seu computador, o seu celular, sei lá o que você está usando aí, seu tablet, qualquer coisa, esperando pelo Que Palavra, que começa daqui 2 minutos. Vamos orar, querido. Senhor, muito obrigado pela Tua bênção, pela Tua palavra, muito obrigado pelas músicas, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela glória do Senhor neste lugar, ó Pai. Derrama sobre nós, ó Pai, do Teu poder, derrama sobre nós da Tua palavra, dá-nos uma semana cheia, Senhor, da Tua presença, do Teu poder. Abençoa as pessoas que estão enfermas, aquelas que estão em necessidade, aquelas que mais precisam agora da Tua intervenção. Derrama a Tua graça, o Teu poder, visita, Senhor, os corações e dá firmeza na fé, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa-nos com essa palavra, Senhor, faz com que essa palavra desça para o nosso coração e que nós sejamos impactados pela visão de Cristo, do governo de Cristo, da soberania de Cristo, do reino do Senhor sobre toda a terra, e que isso nos dê esperança na Tua promessa e na Tua palavra, e que a gente viva firme, sabendo, Senhor, que
tudo passará, menos a tua palavra, o teu poder e o teu reino, Senhor. Por isso manifesta em nós esta ousadia, essa intrepidez, esta força para vivermos o Evangelho para a glória do teu nome. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a presença do Espírito Santo, seja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe. Vão em paz. Daqui 2 minutos, que palavra estará aqui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.